Pai, nós estamos na tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor por esta noite. Eu quero colocar, Senhor, a vida do André, da Angélica, do Francisco, Senhor, da Silvana, da Natália, Senhor. Coloco o Pai de uma maneira tão diante do teu altar, crendo que o Senhor, ó Pai, já estabeleceu sobre eles a tua palavra e a tua bênção, Pai. Senhor, vai trazer paz e calma ao coração, para que verdadeiramente eles possam viver a palavra que o Senhor tem entregado no coração deles, Pai. Eu declaro que toda ação do maligno, todo espírito que tenta falar ao contrário da tua palavra está repreendido, cancelado em nome de Jesus. Peço, Pai, acalma o coração dos teus filhos de uma maneira especial e sobrenatural. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém? Uhum. Glória a Deus. Tem alguém que gostaria de começar? O Francisco quer começar? Começo. Quem? Eu falei que eu começo. Ah, sim. Pode ser Francisco? Francisco? Tá bom. Então, André. André pode então começar. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês. O livro que eu escolhi é o livro de Oséias no Velho Testamento, né? É um livro que eu gosto muito, porque tem um texto, um versículo em Oséias que depois que eu aprendi sobre ele, me aprofundei sobre ele e passei a viver o que a palavra fala sobre ele, mudou muito a minha vida, a minha forma de agir, minha forma de buscar a Deus, né, de buscar mais da palavra de Deus, né? E esse foi o motivo de eu ter escolhido o livro de Oséias, né? Por causa desse texto bíblico, que eu vou estar falando um pouco mais para frente, né? O livro de Oséias é um livro onde o sacerdote Oséias ele é levantado para ser profeta, né, no meio de Israel, onde Israel já estava numa situação bem difícil espiritualmente, né? E Deus levanta o profeta, né, para falar com o povo e, ao mesmo tempo, ele usa a vida de Oséias, a sua vida familiar, como exemplo, né, de como estava sendo a relação dele, Deus, com o povo de Israel, né, em paralelo com a relação da vida do profeta Oséias, né, da família de Oséias, né? Para quem não sabe, o profeta Oséias, ele foi um dos profetas, uma das pessoas, das poucas pessoas, né, que Deus virou e falou: olha, eu escolhi uma mulher para você, né? E na vida de Oséias foi assim, Deus virou para ele e falou assim: olha, eu quero que você vá e casa com Gomer, né? Casa, tenha filhos com Gomer. E naquela época, Gomer, ela era uma mulher que era bem mal vista, né, pelo povo israelita, né? Uma mulher que era vista como prostituta, né? Então imagina um profeta casando com uma prostituta, né? E tendo filhos com ela. Basicamente era essa a relação que Deus estava querendo mostrar de como estava sendo a relação de Deus com o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel, naquela época, estava se prostituindo diante de outros deuses, né? O profeta, ele forma a sua família junto com essa mulher, né? Que não seguia os passos de Deus. Então, Deus estava falando: olha, eu trouxe um povo para junto de mim e vocês, em vez de andar nos meus caminhos, vocês estão andando por caminhos ruins, caminhos maus, né? Estão se prostituindo diante de outros deuses, estão sendo malvados, né? Vocês estão indo contra o pacto que vocês fizeram comigo lá atrás, né? E esse profeta, então, ele começa
a instigar o povo, falar, olha, né? Olha como vocês estão sendo ruins, vocês estão deixando a Deus, vocês estão procurando outros deuses, vocês estão procurando outras formas, né, de adoração, e estão deixando a Deus, né? E a vida dele demonstrava justamente isso, né? Ele na posição como num paralelo a Deus, como fosse Deus, e Gomer como o povo de Israel, né? E os seus filhos, os descendentes, né? Esse problema com Israel, dele se prostituir, Israel fazer coisa que é ruim, ser infiel, não era só do tempo de Oséias, vinha lá de trás, né? Assim como lá atrás o povo fazia as coisas ruins e não se atentava a Deus, não buscava mais a Deus, os seus filhos começaram a fazer isso até chegar na geração de Oséias, né? Oséias, a esposa, não era uma pessoa fiel a Deus, né? No começo do livro de Oséias mostra bem isso. E ele teve filhos com ela, né? Então o que acontece? Os filhos também não eram filhos fiéis. Então Deus já estava mostrando, olha, uma geração após outra, quando é infiel, vai gerando pessoas cada vez mais infiéis. E chega a um ponto que Deus fala, olha, ou vocês mudam, né? Ou eu vou trazer juízo contra vocês, né? E Oséias, ele fala para o povo naquela época que o povo pecou de 4 maneiras contra Deus, né? E ele alerta o povo para que as pessoas voltem de novo para Deus, né? A primeira forma foi que eles violaram as exigências fundamentais do pacto, né? Sua bondade, sua fidelidade ao pacto, rejeitando o conhecimento de Deus e suas leis. A segunda forma, eles se voltaram em idolatria e prostituição cultural, né? Então, eles estavam buscando deuses de outras culturas que tinham ao redor do povo ali de Israel, né? Terceiro, confiaram em recursos humanos. Eles confiaram em reis, homens de guerra, príncipes, né? Davam mais valor para essas pessoas do que para o próprio Deus, né? Quarto, eles são culpados também de injustiça e violência, assassinato contra pessoas boas. Então, o povo naquela época, né, se apropriava de terras de pessoas honestas simplesmente para ter aquelas terras e assim por diante. Elas faziam coisas ruins, até mesmo contra os próprios israelitas, um israelita sendo mal com outro israelita, justamente por ganância, dinheiro, né? Ganância, poder, né? Então, Deus pega, alenca, olha, esses são os 4 motivos que vocês estão pecando contra mim. E Oséias vai e explana isso para o povo de Israel, né? E o que ele faz? O Senhor, por meio de Oséias, ordena que o povo parasse com essa promiscuidade, né, com a idolatria e a iniquidade, e se voltasse a ele, né? Com humildade e fidelidade, de novo, à lei, ao pacto. Falando, olha, voltem para mim, né? Vocês estão pecando, vocês estão fazendo o que é mal, mas eu quero que vocês voltem. Voltem antes que seja tarde, né? Por quê? Porque se eles não voltassem, né, não abandonassem o que era mal, né, o que era ruim, eles iriam sofrer, né? Sofrer de que forma, né? Qual seria a disciplina que Deus iria impor sobre Israel? De forma que Deus iria castigar Israel, né? Domínio estrangeiro, exílio, destruição, desolação e morte, né? Ou seja, e basicamente a gente sabe que mais para frente é isso que acontece, né? O povo não dá atenção, né? A gente sabe que o povo ficou no exílio na Babilônia, porque justamente no fim o povo não se atém à palavra de Deus. Ó, volta para mim, né? Mas Oséias passou a vida dele inteira, né?
falando para o povo, olha, volta para Deus. Né? E até um certo momento o povo começou a querer voltar para Deus, mas descambou de novo. Né? No fim é mostrado que o povo não se ateve a voltar para Deus, né? Que ele estava ali pronto para restabelecer aquele povo como sua noiva, adornada, né? Mas o povo não quis, né? A história de Osés se resume a isso, a busca de Deus de trazer de novo, né? Um povo que estava prostituído, um povo que estava sendo infiel, né? Para perto dele de novo. A palavra prostituição tem duas conotações no livro de Oséias, né? A conotação prostituição do lado relações sexuais ilícitas, mas também de forma religiosa e infidelidade, que era o que o povo fazia naquela época. Não tinha só a prostituição sexual, mas era a prostituição espiritual do povo, né? O que entre os dois tipos de prostituição, a pior é claro a religiosa, a espiritual, né? O povo estar deixando a presença de Deus, né? E o texto que mais me chama a atenção dentro de Oséias, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é um texto, como eu falei, que mudou minha vida quando eu entendi a profundidade desse texto. Está lá em Oséias 4:6, que fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecesses da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos, né? Esse texto, ele, quando eu comecei a compreender a profundidade, né, do que Deus estava falando para o povo em relação a esse texto, que tem várias verdades, né? Minha vida espiritual, minha vida de estudar, buscar a palavra mudou muito, né? Porque ele já começa falando, né, que o povo foi destruído por falta de conhecimento, né? E esse texto nos traz, eu enumerei 3 verdades, né? A falta de conhecimento causa destruição, a rejeição do conhecimento da parte de Deus pelo homem, e Deus irá rejeitar aquele que o rejeita, né? São 3 verdades, né? E se a gente não está conectado e alinhado com Deus, né? Buscando cada vez mais da palavra dele, né? Nós vamos estar abertos para sermos destruídos, realmente, né? Não é à toa que a palavra fala que o diabo vem para roubar, destruir e matar. E fala que ele está ao nosso derredor, só esperando a oportunidade, né? Então, quando a gente deixa de buscar a palavra de Deus, né, e começa a dar valores para outras coisas do que o conhecimento que vem de Deus, ele está deixando porta aberta para o diabo trabalhar, né? Quando a gente começa a se esquecer dos ensinamentos de Deus, a gente está deixando porta aberta para o diabo te enrolar, te enganar, né? A falta de conhecimento já é falado, né, na Bíblia sobre isso. E enviarei contra ti exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Jeremias 22:7. Então, quando a gente não tem conhecimento, né, o diabo se aproveita. Ele tira o que você tem de melhor, ele tira de você, né? E você nem se apercebe, porque como você não tem o conhecimento, como você deixou de lado o conhecimento, você não entende que aquilo é precioso, né? E aquilo é algo que o diabo está tomando, que é algo precioso, né? A falta de conhecimento faz isso, né? Assim também, né? Como Deus fala da importância, né, de buscar o conhecimento, né?
Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Essa palavra, de Mateus 6,33, já está falando, olha, busca a Deus, antes de mais nada, busca o conhecimento, busca o entendimento da palavra, porque muita coisa lhe será acrescentada através do conhecimento, né? Assim como Jesus fala, né, lá em Mateus 4,6, Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Aqui é um alerta de Jesus, olha, não busquem apenas o conhecimento secular. Eu entendo que o conhecimento secular é importante para nossas vidas, mas ele fala, olha, lembra do conhecimento de Deus. Lembra daquilo que a palavra de Deus fala, porque é fonte de vida para a sua vida, né? E é isso, né? Oséias é um livro onde Deus quer a restauração do povo com ele, né? Mas o povo, no fim, não aceita essa restauração, né? Oséias 4,6 mostra claramente o que acontece, né? Que Deus está vendo o seu povo ser destruído por escolha dele próprio, e por causa disso, como a palavra fala que luz e trevas não andam juntos, ele vai se afastar do povo também, né? Isso tem consequência, né? A consequência é você ser rejeitado por Deus, né? E muitas vezes, quando a gente começa por esse caminho de se afastar de Deus, a gente chega num estado de dormência espiritual tão grande de afastamento, que acontece como aconteceu com Saul, como aconteceu com Sansão, né? Que chega uma hora que o Espírito Santo se retira, né? Como se retirou de Saul, como se retirou de Sansão, né? De tão afastado que a gente se torna, né? Quando a gente deixa de buscar o conhecimento, a palavra, o entendimento, a sabedoria de Deus, a gente vai se afastando aos poucos, mas chega um momento que se a gente continuar se trilhando por esse caminho, a gente fica tão afastado que a gente perde a salvação, né? E é o que é falado ali em Oséias, estava chegando um momento que Deus ia rejeitar, né? Ia tirar a salvação daquele povo, né? Isso vale não só para aqueles dias, mas para os nossos dias, para as nossas vidas, né? Se a gente parar, se estagnar na palavra, começar a não buscar mais, a gente corre o risco de se afastar de uma forma tão grande de Deus e de uma forma que muitas vezes a gente não percebe, a gente se torna amortecido, né? A gente não percebe esse afastamento e a gente perde, inclusive, a salvação. Muitas vezes a gente acha que a gente está bem na fita ou que está tudo garantido, mas não está, né? Aí chega naquela palavra que Deus fala, né? Nunca vos conheci, né? Eu acho que essas pessoas que se iludem, né? Achando que têm o conhecimento, que estão com a vida cristã, mas na verdade fica com aquele negócio de um pé em Deus e um pé no mundo, né? Pensou Jesus voltar, ou então você vir a falecer e ter a hora da volta de Jesus e ter aquele encontro com Jesus e Jesus virar para você e falar, olha, eu nunca vos conheci, na verdade, né? Uma pessoa que muitas vezes fala, não, mas eu conheço a Jesus. Só conhecia, não vivia, né? Não estava ao lado, não viveu aquilo, né? E Osés trata justamente disso. Aquele povo de Israel, ele falava que conhecia Deus, mas ele não vivia uma vida com Deus, né? E por isso Deus começou a dar o alerta. E muitas vezes, na nossa vida, Deus manda pessoas, manda situações para dar alerta, né? Ó, volta para o meu caminho, antes que seja tarde, né? Então é isso, gente. Oséias é um livro onde que Deus dá o alerta. Volta para o meu caminho, antes que seja tarde, né? Vai ter um momento que não vai ter mais como voltar atrás, né?
Vai estar batido o martelo, já era. Acabou. Amém? Amém, amém. Palavra de alerta, né? Para nós prestarmos atenção, né? Nós, como somos a igreja do Senhor, somos chamados a viver dentro dos princípios. Deus nos ama e com corda de amor ele nos atraiu, como diz lá, né? Ele nos amarrou com corda de amor, porém, enquanto os olhos estiverem em outras coisas, o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém, André. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor continue iluminando a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do André, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Francisco. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Vou falar sobre a depressão na vida do profeta Elias. Elias, o tesbita, vem de Tisbé, uma cidadezinha que nem aparece nos mapas, situado na encosta das cordilheiras de Gileade. O profeta Elias, depois de uma enorme batalha no Monte Carmelo, onde ele mata os profetas de Baal e Aserá, fazendo com que o fogo caísse do céu, provando ao povo que somente Deus é Deus. Aí ele entra em depressão. Esse fato se deu há mais de 2.500 anos atrás. A depressão faz parte da vida de qualquer ser humano. O fato de sermos cristãos não nos dá imunidade contra a depressão. A depressão é o mal do século. Aqui faço um parênteses importante. Tem muita gente, pastores e pregadores, que critica essa situação do Elias, dizendo que ele é fraco, bipolar, depressivo. Eu não vejo dessa forma, não. Sim, é uma depressão, mas eu vejo como uma depressão de uma circunstância, daquele momento. Grandes homens de Deus passaram por depressão. Haja visto o caso de Moisés. Pediu a Deus para a sua morte. Tira o meu nome do livro da vida. Sozinho não sou capaz de carregar esse povo. Nós estamos falando de um homem que carregou nas costas a responsabilidade de conduzir um povo, 2 milhões de pessoas. Para ter um comparativo, é uma Campinas inteirinha, durante 40 anos no percurso do deserto. Isso aguentando murmuração, desrespeito, a montagem, tentativa de tirar ele da liderança, sem trabalhar, sem fazer nada, apenas comendo e bebendo, só mais nada. E não estava bom ainda para aquele povo. Nós vemos o profeta Jonas, nós estudamos isso. Preferiria morrer a obedecer a Deus. Tinha ódio pelos ninivitas. Ele pede a Deus para matá-lo. Mateus, capítulo 26, os versículos 36 ao 46, narra a batalha que Jesus teve no Getsemane. Mateus descreve que Jesus transpirou suor com sangue e teve tristeza de morte. No versículo 39, ele ora pela primeira vez. No versículo 42, ele ora pela segunda vez. No versículo 44, ele ora pela terceira vez. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando. Primeiro a Reis 19, do versículo 1 ao 18, descreve toda essa trajetória sobre esse assunto. Mas vamos enfocar 19, 1, 2, 3 e 4, que é o cerne da questão. Mas é importante lembrar algumas passagens anteriores e ver o cenário da época. Qual é o cenário da época? Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor Deus. Casou-se com uma mulher chamada Jezebel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto a Baal. Baal era considerado o deus da agricultura no Egito. Ele ergueu, não bastasse isso, ele ergueu um altar ao deus Baal, também construiu um templo a Baal em Samaria. Depois, ele destruiu todos os altares do Senhor Deus e matou os seus profetas. Ele conseguiu provocar a ira do Senhor.
Deus levanta então Elias, o profeta. No 17.1, capítulo 17, versículo 1, ele profetiza a seca. Por quê? Se Baal é o Deus da agricultura, então que o Baal vai lá e faça chover. O Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele cortou e mandou o profeta profetizar isso. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante minha palavra. Notem aí um detalhe importante que ele fala, minha palavra. Os demais profetas utiliza assim diz o Senhor. Por que ele tem essa certeza? Tiago 5,17, Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aí eu pergunto, onde que está o pulo do gato aí? O pulo do gato é orar com fervor. Você pode prevalecer perante o público diante dos homens, se primeiro prevalecer em secreto diante de Deus. E o Elias fez isso. Ele não iria com tanta certeza falar se ele não tivesse orado antes. Depois disso, veio a palavra ao Senhor, veio a Elias ordenando: retira-se daqui, vai para leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, é um riacho, que está diante do Jordão. Ali, alimentado pelos corvos, ele permaneceu por um bom tempo, e em seguida veio a palavra do Senhor e disse: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Permanece ali. Sarepta, em hebraico, quer dizer fornalha, ou seja, a chapa ia esquentar para o lado do Elias. Aqui, a gente faz um comentário importante. A Bíblia nos diz o seguinte: olha, vocês tratem, cuidem das viúvas, dos órfãos e das crianças. Aqui, Deus faz o contrário. Deus coloca uma viúva cuidando do profeta. Deus sustenta você de onde você nunca acha que vai acontecer. É o caso da viúva aqui. A viúva, na casa da viúva, sabemos de 2 milagres que Deus faz através da vida de Elias: a da multiplicação da farinha e do azeite. A farinha do recipiente nunca acabará e a vasilha de azeite nunca diminuirá. Todos os dias. Não é só um dia, não. Foi lá, fez, não é só um dia, não. Todos os dias. A gente olha a Deus quando ele faz um milagre exorbitante, extraordinário. Mas a gente não olha a Deus o milagre que ele faz na vida da gente todos os dias, quando a gente levanta, anda, respira, fala, trabalha, vive, todos os dias. A farinha do recipiente, é o azeite da viúva aqui. E o outro milagre é o reviver do filho da viúva por Deus, através do profeta Elias. É importante observar aqui que a viúva responsabiliza Elias pela morte do filho em função dos pecados dela. Porém, observamos que Elias não responde a essa provocação. A situação da viúva estava tão ruim que ele não queria pisotear, dar mais desgosto para a viúva. Ele vai e intercede a Deus pela vida do menino 3 vezes, e o menino vive. Aí eu creio que é o primeiro fato da ressurreição, o primeiro milagre. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que isso significa? Isso significa que a palavra de Deus pode não ser verdade na boca de muita gente, e a gente vê isso todos os dias. Elias, no capítulo 18, Elias confronta Acabe. No 3º ano daquela estiagem, o Senhor veio a Elias e ordenou: vai, apresenta-te a Acabe, e eu, agora ele está falando eu darei chuva sobre a superfície da terra. Elias vai e enfrenta novamente Acabe. E propõe um desafio a Acabe,
com os profetas de Baal. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, Acabe, você convoca todos os profetas de Baal, todos os profetas de Aserá e Israel, e nós vamos montar 2 altares. Aquele que fizer descer fogo em cima do altar, esse é o Deus que nós vamos seguir. Você concorda com isso? Aí ele concordou e foi. No capítulo 18,27, o Elias já estava cansado de esperar, o pessoal estava pulando, dançando, cantando, se até mutilando para Baal e nada. Ele faz a seguinte ironia. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: grita mais alto, já que é um Deus, pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. Veja a ousadia do profeta. Para ele falar com essa extrema audácia, ele tem que ter a consciência de que o Deus nosso Senhor Deus, iria honrá-lo naquilo que ele iria fazer. Então Elias convoca todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. É importante aqui lembrar que ele utiliza 12 pedras para fazer o altar. Isso significando as 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Resultado disso, Deus mandou fogo do céu e queimou todo o altar e toda a água que estava em volta. 18:41. Elias anuncia o fim da seca. Eis que agora pode subir, comer, beber, porque já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Ele falando para Acabe. E aí a coisa complica. Aí começa o 19. Elias e Jezabel. Essa Jezabel aqui é o cão em forma de gente, ou diria, em forma de mulher. Deus me perdoe. O que esse homem foi fazer? Versículo 1, Acabe informa a Jezabel, provavelmente quando ele foi falar, a Jezabel deve falar, tá chovendo aí fora, tá vendo? Deve ser Baal que fez isso. Neca, não foi ele não, foi o Deus de Elias. E matou os 450 profetas teus e os 400 profetisas de Aserá. Essa mulher virou o cão, gente. No versículo 2, Jezabel jura sua morte e diz assim: assim me façam os deuses e ainda me acrescente, se amanhã a esta hora não puser a tua vida como a vida de um deles. Ela não mandou nenhum general dizer isso. Ela não mandou nenhum mensageiro, nenhum exército fazer isso. Ela mandou um mensageiro. E diante disso, Elias teve medo. Aqui, a gente para um pouco para pensar. Ora, um homem que ora para mandar parar a chuva para. Um homem que ora e manda a chuva chover, a chuva chora. Um homem que ora e manda ressuscitar um menino, ressuscita. Um homem que ora e aparece farinha na vasilha e azeite também, aparece. Um homem que mata uma enormidade de profetas, agora ele tem medo. Ele se levantou e foi para salvar a sua vida. Ele foi embora. Porém, as palavras de Jezebel gerou algo diferente no seu coração. Pressão e medo. A pressão gerou o medo. O medo gerou a fuga, ou seja, chegou a Berseba de Judá, onde deixou seus discípulos e se foi isolar. O isolamento, gente, é o primeiro ato que a pessoa faz. Ele quer ficar longe de qualquer ser humano, ele quer ficar quieto, ele não quer falar, é o sintoma da depressão. E nós vemos isso todos os dias. Hoje, a doença do momento é isso. As pessoas fogem para a internet, rede social, sexo, jogos, vícios, drogas, principalmente drogas, ou seja, fugir para um lugar confortável e isolado. Sintoma: ele estava extremamente cansado, esgotado e estressado.
Pô, passar por tudo isso, isolamento da água, a passagem com o menino, a passagem com os profetas, é, é natural de ver a pessoa sofrendo. E daí tem gente que fala que o cara era fraco. Puxa vida, puxa vida. O que visualmente a gente percebia? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E veio a frustração. Ao vencer os profetas de Baal e Aserá, o povo reconhece o verdadeiro Deus, porém o deixa sozinho, todos vão embora para a sua casa e abandonam o profeta. Sentimento de abandono. Sabe, gente, esse sentimento de abandono está presente na nossa vida. Eu, quando assumi essa posição que eu estou há 17 anos atrás, mas inúmeras e inúmeras vezes eu senti esse sentimento de abandono, sabe? Esse sentimento de que você está sozinho. Deus me livrou de todas as armadilhas. Esse foi o Deus que governou aquilo lá. Foi que liderou os trabalhos, os levantes, que liderou tudo. Foi esse Deus que fez isso para mim. Eu só fiquei sentado numa cadeira orando, só. E ele foi fazendo. Cansado, eu fui para o UFC a convite dessa moça que está assistindo nós, a Priscila, minha filha, e lá eu fui aprender, eu fui conhecer. Aí eu segurei nas mãos de Deus, falei, Senhor, agora nós vamos para a morte dos profetas. E aí nós vencemos batalhas terríveis, corrupção, roubo e um monte de outras coisas. E e o medo sempre gerou medo. Nesse momento é a impressão que Deus não está presente. Sabe a impressão que a gente tem? É que Deus fala assim, ó, Zé Francisco, é o seguinte, espera um pouquinho, eu já venho já, tá? E sai. Aquilo gela. A noite ela é fria, ela é escura. Você deita na cama, escurece e você não dorme. Você fica pensando como é que outro dia você vai conseguir vencer aquela batalha. Você ora e está crente, está concreto com aquilo. De repente o sol, você observa na fresta da janela, branco aparecendo, você fala: meu Senhor e meu Deus, vai começar tudo outra vez. Mas pelo teu nome, respeito a ti, que o Senhor me colocou lá, eu vou fazer isso. Se o Senhor não quer, o Senhor me enterra. E foi. O desânimo aparece, sabe? Desejar a morte é diferente de desejar se matar. O meu pai falava sempre, nós moramos na beira da linha da conserva, ele falava, Zé Francisco, quando a pessoa quer se matar, não precisa muita frescura, não. Ela enfrenta o trem da FEPASA de frente, que não tem escapatória, ela se mata mesmo. Então, no versículo 4, com medo ele se refugia. Ele andou o caminho de um dia pelo deserto, depois se sentou debaixo de um carvalho e, pedindo a morte para si, disse: já é demasiado para mim. Ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O importante aqui é que Deus não deu ouvidos a Elias, não respeitou sua vontade, pois é o dono da vida e ele decide quando começa e quando acaba, e começou a tratar a sua depressão. Como Deus tratou a depressão de Elias? No versículo 19, no capítulo 19, versículo 9 e 13, Deus faz duas perguntas, duas vezes Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Ele estava escondido lá dentro da caverna. E ele por duas vezes repete a mesma coisa: ó Senhor, eu sou a única bolacha que sobrou na caixinha aqui, eu sou profeta, sou fiel ao Senhor, nunca abandonei o Senhor, então aqui estão querendo me matar. É carência isso. Isso é um sintoma de carência. Aí Deus fala: não. Tem mais 7.000 que não dobrou os joelhos para Baal. Bem, aqui eu entendo que Deus está dizendo assim: ó, profeta, é para você profetizar, é para você estar pregando e não isolado. É o que eu entendo. E como é que ele fez isso? Primeiro, fisicamente, ele alimentou o profeta. Ele mandou um mensageiro para dar sustento para ele e descanso, dormir. Não deprimiu ele e nem repreendeu ele por aquilo. Deixou ele em paz.
Segundo, emocionalmente. A voz de Deus vai dentro da caverna, ou seja, dentro da escuridão e tira para fora. Deus entra dentro de nós, nas nossas trevas, e traz a luz que é Jesus, e brilha para que a gente possa sair dessas dificuldades. Todos os dias, cedo, à tarde e à noite. Terceiro, espiritualmente, a restauração espiritual. Versículo 15. Vai e faz o caminho de volta. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e Jeú, filho de Nice, ungirá rei de Israel. Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, ungirá para ser profeta em teu lugar. É o único profeta que teve sucessor. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e todos os outros não teve. Elias teve o sucessor. Conclusão. O que Deus quer que façamos é o arrependimento e voltar a viver uma vida em comunhão com Ele. Mais do que isso, uma intimidade entre Criador e criatura. Como que se vive uma intimidade? Como é que a gente faz isso? Ser íntimo de uma pessoa? A gente tem que conhecer, a gente tem que entender, a gente tem que gostar, a gente tem que dedicar, a gente tem que saber o que ela gosta, o que ela deixa de gostar. Quando que nós fazemos isso? Sentamos, conversamos com Deus para saber o que Ele gosta, o que Ele deixa de gostar. Para quando vier a dificuldade, a gente fazer exatamente como Elias fez. Ele tinha confiança no Deus que ele professava. Para ter essa confiança, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos estudar esse Deus, saber. E é isso que nós fazemos todas as quarta-feiras com esse professor, que Deus coloca a luz para nos brilhar, que traz para nós o conhecimento da Sagrada Escritura, que tira as dúvidas de nós, que muitas vezes a gente entra na sala de aula cansado, triste, a gente sai animado, a gente sai vitorioso com a luz que é trazida através do professor. Que maravilha! Como isso é gostoso! Como o próprio André disse, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber, porque se nós não fizermos isso, vai acontecer o que ele disse. Eu não te conheço, eu não sei quem você é. E é tão fácil de fazer. E é tão pouco, a gente dedica tanto tempo à internet, o celular traz as horas que é dedicada à internet. Olhe lá, substitui aquilo pelo estudo bíblico. Está longe, né? Está longe. Então nós estamos longe também. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, que todos esses 2 anos passamos junto, né? Trocando ideia, conversando e sendo monitorado e sendo instruído por esse professor que Deus dá a graça de nos entender, ter paciência, como Deus teve paciência com Elias lá, de nos suportar. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por tudo e desculpa de alguma coisa. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, né? Vamos louvar a Deus, Senhor, pela vida do Francisco, né? Gente, olha só como que Deus, assim, a apresentação a gente fica assim, né? Tremendo, porque você vai vendo que um vai completando o outro. A mensagem que o Tonark trouxe foi complementado pela mensagem que o Senhor trouxe para o Francisco, é o mesmo espírito, né? Maravilhoso. Quando mostrando o Senhor alertando para nós permanecermos no caminho, para nós permanecermos no Senhor, ficarmos focados no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. O Senhor vai nos fortalecer. Aquela mulher, Euséias, né? Eu acho muito interessante porque Euséias, o Senhor salva. E aí o Francisco falando de Elias, Elias é o Senhor. Deus é Javé, na verdade, né? Então, o Senhor guardando, o Senhor protegendo. Maravilhoso. Que Deus abençoe, Francisco. Foi uma palavra tremenda que alimentou o nosso coração, que alimentou o nosso espírito, e foi uma palavra revelada mesmo, que o Senhor
guarde e continue iluminando a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus, na onde quer que você vá, para louvor e glória do Senhor. Amém? Amém. Gente, são 8h30, nós vamos parar 10 minutinhos para a gente ir ao banheiro, tomar água e voltar. Aí, quando a gente voltar, quem vai querer começar? As meninas? A Natália. Então, tá bom. Então, 10 minutinhos aqui, e aí a gente volta com a Natália, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Pode começar, Natália. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o livro de 1 Samuel, que é um livro que fala muito comigo, que fala sobre a história de Saul, sobre Davi, né? Que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e isso sempre chamou muito a minha atenção. E a história também de Saul, ele perde a bênção, né? Davi era um moço muito pequeno, assim, o menos notável da família, e Deus escolhe ele, capacita ele, então, assim, tudo sempre me chamou muita atenção, por isso que eu escolhi esse livro, né? Então, começando, o profeta Samuel, ele estava idoso já, e os filhos dele não tinham um bom caráter, né, para seguir como juízes de Israel. E o povo estava pedindo um rei, né? Na verdade, isso era contra a vontade de Deus, Deus não queria isso, porque o povo já tinha Deus, né? Já tinha livrado do Egito, dos egípcios, de tudo aquilo, e o povo já tinha Deus. Então não precisava de um rei como as nações vizinhas tinham, né? Mas mesmo assim o povo insistiu e queria um rei, né? E Deus concedeu, né? Apesar disso ser pecado, né? A Bíblia fala isso, apesar disso Deus concedeu a vontade. O profeta Samuel também não gostou disso, não concordou, porém Deus fez a vontade do povo. E o povo se reuniu para fazer a escolha. Foi um sorteio que teve da tribo, né? A tribo de Benjamim foi sorteada, e depois a família e o Saul foi escolhido, né? Para ser o rei. Aí, mais ou menos um mês depois dessa escolha, teve uma luta, uma guerra em Jabes Gileade. E Saul, depois que ele, na verdade, o Saul ele foi ungido por Samuel. Depois que Saul foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, né? E teve uma guerra, uma batalha, e o profeta o Saul, ele reuniu 300.000 homens de todo Israel, e ele venceu essa guerra, né? Ele venceu assim de maneira poderosa porque Deus já estava com ele, né? Já estava com Saul. Deixa eu ver aqui. Aí, depois dessa batalha, o, o Saul ele foi proclamado realmente rei, né? Ele foi ungido primeiro por Samuel, aí depois teve essa batalha, ele ganhou, e depois ele foi proclamado rei, né? Depois disso teve uma outra batalha, que tinha muita batalha ali entre os israelenses e os filisteus, né? E teve uma outra batalha que o exército ele se viu em apuro, porque o exército filisteu estava com muitos carros de guerra, muitos homens, assim, eram muitos soldados, muitos guerreiros filisteus, e ele começou a ficar desesperado. E ele, querendo resolver a situação, ele foi lá e ofereceu holocausto e oferta de paz.
Só que, na verdade, ele não poderia ter feito isso. Isso era só o sacerdote que poderia fazer. Isso era só o profeta Samuel, que também era sacerdote, que poderia fazer. Ele não poderia ter feito isso. Então, assim, ele desobedeceu a Deus. E nisso, o profeta Samuel já falou que ele perdeu o reinado por causa dessa atitude dele e toda a dinastia dele, todos os seus descendentes, seus filhos, ele perdeu isso daí, a bênção, né? Na verdade, ele perdeu a bênção por causa da desobediência. Então, foi uma coisa muito séria, né? Isso a gente vê que a obediência ao Senhor é algo assim bem, bem sério. Depois disso, Jonatas, ele sai para a batalha. Jonatas era filho de Saul, né? Ele sai para a batalha e ele mata, ele e o escudeiro dele, eles matam 20 homens. E o exército filisteu fica apavorado porque eles, né, em dois só eles matam 20, eles ficam apavorados. E o exército israelense fica a noite inteira lutando. E o Saul ele faz uma promessa que ninguém podia comer a noite inteira. E o exército dele fica muito cansado por causa disso. Só que daí o Jonatas vai lá e come mel no meio da batalha. Só que Jonatas, na verdade, não ficou sabendo sobre esse juramento que o pai dele fez. Ele come e a hora que o pai dele fica sabendo que era ele que comeu, ele falou: Não, eu vou manter meu juramento, você vai ter que morrer. E, na verdade, o povo que salva Jonatas fala: Não, não, não faz isso, porque, na verdade, ele que salvou, ele que foi para a batalha, então não faz isso. E outra coisa assim muito interessante que eu achei de 1 Samuel é que eu vou seguindo minha colinha aqui, gente, que é bastante coisa. Tem uma outra passagem também muito interessante que o Saul, né, os israelenses, eles vão lutar contra os amalequitas. E daí, através do profeta Samuel, Deus pede para Saul que ele extermine completamente com os amalequitas, né? Extermina todo mundo, mulher, tudo que você encontrar. Os rebanhos, é para exterminar tudo. E o rei Saul, ele extermina, porém não completamente como a ordem, né, de Deus. Ele captura o rei Agag, e ele fica com as ovelhas, com o rebanho, o gado. E a hora que o Samuel chega, ele fala: Samuel, o que que você fez? Aí ele fala: Não, eu capturei o rei e eu fiquei aqui com o rebanho, mas daí eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor. Aí ele fala: Não, Samuel, mas era. Ele fala: Não, Saul, mas era para você exterminar completamente, não é para você fazer sacrifício, é a obediência, né? E ele fica insistindo, insistindo, até que ele fala: Não, mas eu fiz isso porque o povo pressionou. Então, assim, daí ele põe a culpa no povo, mas na verdade a Bíblia não dá indício que foi o povo que pressionou. Então, assim, daí com essa passagem eu lembro da passagem de Adão que põe a culpa na Eva, a Eva que põe a culpa na serpente, um que põe a culpa no outro para justificar a desobediência, né? E nisso o profeta Samuel fala que o Senhor se arrependeu de ter escolhido Saul como rei de Israel.
E que aí eu lembrei do que o André estava falando, é a mesma coisa aqui, né? Assim como Saul rejeitou a obediência à submissão, Deus rejeitou Saul, né? Vem de encontro, né? Porque a ordem do Senhor vai até Belém para Jessé, que falou que era um dos filhos dele, um do Senhor. Aí Jessé Acho que ela deu uma caidinha. Voltou, Natália? Para você estava travando, para mim estava travando. Eu É, não sabia se era minha internet ou. para mim também tava travando a internet dela. Que ela tá aqui, mas ela tá voltou, gente. Oi. Voltou? Tá dando para me escutar agora? Ela deu uma cai, né? Vai e volta. Acho que é lá no dela. Oi, voltou? Voltei. Então pode Tá dando continuar. para escutar? Tá, sim. Tá, então Agora vamos lá. voltou. Uhum. Tá. O profeta Samuel, ele vai até Belém, né, a pedido de Deus, ele vai até Belém para por Jessé, que seus Jessé. E, e Deus fala com ele, não é nenhum desses. Daí ele pergunta, mas tem mais algum? Porque não é nenhum desses 7. Aí Jessé chama Davi, que ele está no campo, que ele era pastor de ovelhas, e Davi chega e ele unge Davi, tá? E depois disso, o Saul, o, o Espírito de Deus sai de Saul, porque quando ele foi ungido, o Espírito de Deus veio sobre Saul. Aí depois que ele perdeu a unção, né? Ele perdeu a bênção por causa da desobediência, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E Saul ele ficou atormentado ele ficou atormentado, entrou um espírito maligno em Saul e ele ficou muito atormentado. Aí ele estava procurando por alguém para que tocasse algum instrumento para acalmar ele. E foi aí que Davi foi até Saul e Davi tocava para ele. Só que Davi ele já tinha fama de ser corajoso, guerreiro e de ter bom senso. Aí Davi, ele às vezes tocava para Saul, para acalmar Saul, e certa vez ele foi, os irmãos de Davi estavam no exército israelense, e Davi ele foi levar comida a pedido do seu pai para os irmãos.
Aí, chegando lá no exército, ele viu que tinha um gigante, o gigante Golias. Todo dia, 2 vezes ao dia, o gigante Golias ia provocar o exército israelense. E falando, quem lutasse contra ele e vencesse, o outro seria escravo. Todo dia ele fazia isso durante 40 dias e ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Até que Davi foi lá falar com Saul. Davi já conhecia Saul, já tocava para ele. Foi falar com Saul. Falou, eu vou lutar com esse gigante. Só que ele era muito menino, ele era o mais novo, tudo, e só que Saul desencorajou. Ele falou, não, você não vai, eu estou acostumado já, porque os leões, os ursos atacam as ovelhas, e eu tiro as minhas ovelhas da boca do leão, do urso, eu vou matar esse gigante. Ele falou, então tá bom, então vai, toma meu... ele colocou... Ai, como... um negócio de proteção, esqueci o nome. Ele colocou uma proteção. Saul deu uma Madura. proteção para ele, né? Uma roupa de proteção, armadura, isso. Só que Davi não se adaptou, era muito pesado para ele, muito grande, e ele foi só com o cajado, pegou 5 pedras e com a funda, né? Que é tipo um estilingue. Aí ele mirou na testa do gigante, a pedra acertou na testa, o gigante Golias caiu e ele foi lá com a própria espada do gigante, ele matou o gigante, né? E depois disso, ele e Jonatas, né, o filho de Saul, se conheceram e logo já formou um grande laço de amizade. Acho que o que mais me chamou a atenção, uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção, foi nessa amizade entre Davi e Jonatas, porque eu nunca tinha prestado atenção nessa parte da história, mas o que eu entendi aqui, eu não sei se é exatamente isso, mas eu acredito que seja, é que assim, depois que Davi venceu o Golias, eles já formaram um laço de amizade e eles fizeram uma aliança, um compromisso solene, né? Jonatas e Davi. E Jonatas, ele que era o filho do rei, né? O Jonatas entregou o manto, a armadura, o arco e o cinturão para o Davi. O que eu entendo aqui? Eu entendo que Jonatas ele já percebeu que Davi seria o próximo rei, porque na verdade a Bíblia fala que Saul contava tudo para Jonatas, né? E o profeta Samuel já tinha contado para Saul que ele tinha perdido a dinastia, que ele tinha perdido o reinado por desobediência. Então pode ser que Saul já tivesse contado isso para Jonatas, e Jonatas ele já entendeu que Davi seria o rei e ele já deu isso para Davi. O manto era uma representação ali do reinado, né? Isso é dedução minha, né? Não está escrito na Bíblia, mas na Bíblia está escrito que eles fazem um compromisso solene e que eles têm um forte laço de amizade e dá o manto, a armadura, o arco e o cinturão, tá? Depois disso tem a famosa passagem que depois de uma luta, de uma batalha, Davi volta, né? E as mulheres cantam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E daí acabou com tudo para Saul, né? Porque ele fica com muita raiva de Davi, ele começa a olhar para Davi com suspeita e ele começa a perseguir Davi mais do que tudo, né? Saul ele reinou no total por 42 anos e uma boa parte do tempo foi correndo atrás de Davi, né? Que na verdade não era inimigo dele, mas aos olhos dele se tornou. A primeira tentativa de matar Davi foi quando uma das promessas para quem matasse o gigante Golias era isenção de imposto e Saul ia dar a sua filha em casamento, né? E daí o que acontece?
o Saul fala para Davi, olha, se você trouxer 100 prepúcios dos filisteus, eu dou a Mical em casamento, que é a filha de Saul. Na verdade, Saul era uma tentativa de Davi ser morto. Era essa a intenção de Saul, né? E Davi foi lá com êxito, foi lá e fez isso e trouxe pro rei Saul, e daí ele casou com a Mical, né? E o plano do Saul foi frustrado. E depois disso, Jonatas, ele sempre ajuda Saul, ele tenta defender Davi para Saul, né? Davi começa a tocar harpa para Saul, né? Porque ele sempre fazia isso, e Saul ele atira uma lança em Davi, né? Tentando matá-lo. Então, assim, ele ficou muito atormentado, ele ficou bem atormentado mesmo, tentando assim a qualquer custo, isso cegou ele. Ele tentava a qualquer custo matar Davi. Davi, ele começou a sempre estar fugindo, né? Aí ele começou a levar uma vida de fugitivo. Ele estava sempre fugindo de Saul, né? Primeiro ele estava sempre ali trabalhando, tocando, aí ele saiu da casa, ele não podia mais ficar na casa ali no palácio, né? Depois ele casou com Mical, os soldados do rei foram atrás dele e atrás dele na casa de Mical. A Mical teve que mentir, falar que ela teve que fazer a situação ali, né? Aí chegando em Naiote, o Saul foi atrás dele, o pessoal do exército do Saul foi tudo atrás de Davi para pegar Davi. Chegando em Naiote, todo mundo que chegava lá começava a profetizar, né? Então aconteceu isso, né? Tudo por Deus mesmo. Eles começaram a profetizar. Depois Davi se encontra foge de Naiote, né? O Davi ele foge de um lugar para o outro, ele fica só fugindo e tentando proteger a própria vida, né? E tem um momento que Jonatas se encontra com Davi. E porque Jonatas ele ainda não tem a noção que Saul realmente quer matar Davi. E Davi fala: olha, o seu pai quer me matar. Ele falou: não, meu pai não quer te matar, não é bem assim que funcionam as coisas. E daí tem um momento que o Jonatas ele está jantando com o pai dele, ele está fazendo uma refeição com o pai dele, e o Jonatas pergunta, né? O que aconteceu? Por que você quer matar? Por que Davi deve morrer? E no que ele faz essa pergunta para o pai dele, o Saul ele atira uma lança contra Jonatas, contra o próprio filho dele, só por ter perguntado isso para ele, não acerta, né? Mas daí o Jonatas ele vê a realidade da situação, ele vê que realmente Saul ele tem intenção de matar Davi. Daí o Jonatas começa a ajudar, ele vê que quer matar mesmo, ele começa a ajudar, continua ajudando Davi, e ele vai lá até Davi e fala: olha, ele realmente quer matar você, pode fugir, que ele vai matar você, pode fugir. Ele confirma isso, né? Isso é importante também para Davi, porque ele meio que não estava acreditando. Aí Davi foge para Nobe, e depois ele se esconde na caverna de Adulão. Tem uma situação que ele vai se encontrar com o sacerdote Aimeleque. Chegando lá em Nob, o sacerdote ele dá alimento e ele dá a espada que matou Golias, né? Ele dá a espada de Golias para Davi, porque Davi ele tava de fugitivo, mas ele não falava assim que ele estava fugindo, né, para todo mundo. E a fama dele estava correndo, então às vezes tinha lugar que ele chegava, as pessoas ficavam com medo dele, que ele já estava com fama de matar dezenas de milhares.
Então tinha tudo isso, foi bem complicado aí para Davi. E o sacerdote Aimeleque ajudou Davi, né? E depois disso ele fugiu para a caverna de Adulão. E algumas pessoas começaram a se aproximar de Davi, né? Ele já se tornou líder, quando ele viu, ele era líder de 400 homens. Então, assim, parece que o negócio foi naturalmente, o nome dele foi fazendo a fama, e ele foi se tornando líder. E os pais de Davi ficaram em Mispás e Moabe, enquanto a situação do Davi não se resolvia, né? Enquanto ele ficava fugindo de Saul para proteger a própria vida. Depois ele voltou para Judá, né, a pedido do profeta Gade, e Saul ficou sabendo dessa volta dele, né? Depois disso, o Saul ele estava com seus oficiais e ele ficou pressionando os seus oficiais ali, os seus soldados, que eles estavam conspirando contra eles, porque ele não sabia que Jonatas e Davi tinham feito um compromisso solene, ele não sabia disso. Então ele começou a ficar assim, pressionando os oficiais deles, né? E daí Noeg, um edonomita que estava junto com em Nob, quando Davi foi procurar o sacerdote Aimeleque. O edonomita Doeg estava junto e viu que ele deu a espada de Golias, e viu que ele alimentou Davi. E daí esse edonomita falou isso para Saul. O que aconteceu? Saul, ele ficou com muita raiva do sacerdote Aimeleque, que ele falou que ele estava conspirando contra ele, estava ajudando Davi, e ele não se conformou com isso, ficou com muita raiva, que ele já estava cego, né? Ficou mais cego ainda o Saul, e ele pediu para os soldados, para os oficiais dele matarem o sacerdote Aimeleque e todos os sacerdotes da família de Aimeleque. Só que isso é muito sério, né? E só que os oficiais não fizeram isso, mesmo a pedido do rei, porque era algo assim muito sério. Porém, o edonomita Doeg foi lá e matou mais de 85 sacerdotes. Então, assim, foi uma ocasião aí bem sangrenta, bem feia da parte dele, né? Primeiro que esse edonomita, ele já foi levar fofoca e depois ele ainda faz isso, matou 85 sacerdotes, né, de Deus. Imagine só o juízo de Deus sobre isso, né? Mas restou um filho de Aimeleque, né, que é o Abiatar. Ele conseguiu escapar e depois o Davi até ajudou ele depois disso. Teve uma outra situação também que Davi vai até Keila, ele pergunta 2 vezes para o Senhor se ele deveria ajudar, porque Keila estava sendo atacada pelos filisteus. Aí ele vai até lá para poder ajudar, para poder lutar, tudo. Ele pergunta 2 vezes para o Senhor, e ele é bem sucedido, ele massacra o povo e é bem sucedido. Será que travou? Teve Ah. Não, tem mais aqui, tá acabando. Teve uma outra situação que é uma das mais famosas, que Saul ele entra numa caverna para fazer as necessidades, e Davi e todos os homens que já estavam andando com Davi estavam dentro da caverna. Aí o Davi ele pega com a sua espada um pedaço da borda do manto de Saul, né? E Saul nem percebe.
daí ele sai. Só que no mesmo momento que Davi faz isso, ele no mesmo momento que Davi faz isso, ele sente a consciência dele pesa, né? Acredito que o Senhor já pesou na consciência dele, né? E incomoda, aí ele vê que Saul ainda era um ungido do Senhor e que não era para ele fazer nenhum mal, né? Ele temia ao Senhor, na verdade, né? Ele se lembrou que Saul foi ungido pelo Senhor. E e daí Saul sai da caverna, ele sai atrás e ele fala: Olha, Saul, eu tive a oportunidade de te matar e não te matei, tá? E daí nessas situações que não ocorreu só uma vez, Saul ele fala: Nossa, você realmente vai ser um grande rei, você vai prosperar. Até Saul já estava falando isso para Davi. E e ele fala, ó, que eu não vou eliminar sua família, nem seus descendentes. E daí ele muda a versão dele quando acontece isso, né? Saul, ele demonstra que não, que você prospere, ele fala palavras boas para Davi, o que na verdade, na prática, ele não fazia, né? Era bem contrário, né? Ele, na verdade, ele estava bem atormentado aí com essa situação. Aí depois Saul volta a perseguir, né? E novamente ele tem uma outra oportunidade de matar Davi, que ele entra no acampamento de Saul e tá todo mundo dormindo. E daí ele pega a espada de Saul e depois, quando ele está mais distante, ele grita para o Abner, né? Para o Abner acordar, que era quem protegia o rei, né? E daí novamente o Saul volta a falar para ele, olha, você teve a oportunidade, ele pede desculpa, tudo, que Deus abençoe sua vida. Novamente ele fala isso para Davi, mas que não é o que de fato acontece, né? Ele, na verdade, ele persegue. E daí Davi, ele sabia que Saul ia novamente perseguir ele, ele foge e vai morar entre os filisteus, né? Um jeito que ele tenta de fugir de Saul. A única maneira de Saul não pegar ele era ele estar no meio dos filisteus. Olha só que coisa, né? E o rei Aques, ele dá uma cidade para ele morar com seus homens, né? A cidade de Ziclag. E ele era muito leal. O rei Aques gosta muito dele, inclusive chama ele para ser o guarda pessoal dele, rei Aques. Só que aí o Davi ele enfrenta também algumas batalhas, tudo assim a favor do rei Aques, mas ele não fala que ele não luta contra Judá, né? Ele até mente um pouco. Tudo isso, na verdade, ele está fugindo de Judá, mas ele não conta toda a verdade para as pessoas ali onde ele está, né? Para o rei Aques ele não contou toda a verdade, para o Aimeleque também ele não contou toda a verdade, né? Porque na verdade as pessoas já tinham medo dele, de repente se ele falasse toda a verdade ali, né? É só para pedir para você ir um pouquinho rápido, porque nós temos outros irmãos aí que vai estar Tá, falando, tá bom? Para você buscar tá, concluir. tá. É, bem, depois teve uma outra uma situação assim que levou o Saul à morte, que ele se vê no meio de uma batalha, ele não sabe o que fazer, ele pergunta ao Senhor, o Senhor não responde ele vai lá e consulta uma vidente para chamar Samuel, que Samuel já tinha morrido, né? E é falado para ele que no dia seguinte ele e os filhos dele morreriam. E ele fica em pânico, né? E daí tem uma batalha, realmente os filhos dele, ele é atingido, mas para não dar o gosto
para os filisteus, ele mesmo se lança sobre a espada dele e ele morre. Eu sei que eu quis fazer um resumo, mas é bem detalhado. É, mas foi bênção. Graças a Deus foi bênção, Obrigada. porque a gente vê o cuidado. Você vê só, né? Trazendo aqui os irmãos, os três que já foram, você vai ver que o cuidado que o Senhor está buscando para ter com Oséias, o cuidado que Deus teve com Elias, e por desobediência de Saul, né? Ele não viveu o cuidado de Deus. Não pôde. Foi que eu completa ali que o André falou, né? Que não vos conheço, porque vocês praticam iniquidade. Foi o que fez Saul, por não conhecer. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela Amém. vida da Natália. Que o Senhor te abençoe, Natália, em nome de Jesus. Bênção, Obrigada. gente. Está formando aqui Amém. pregadores excelentes. Estão formando, está levantando aqui pregadores e pregadoras assim, na presença do Senhor. Que bênção. Fico Amém. feliz pelo seu detalhamento e pelos seus detalhes importantes, que são realmente detalhes, os nomes, os lugares. Muito bom, que Deus te abençoe, viu? Parabéns, Amém. Obrigada. parabéns mesmo. Muito bem, temos aqui a Silvana e a Angélica. Quem que vai querer? Nenhuma das duas, ele... Então vai lá, Silvana. Não, põe ela. Eu quero ser a última, que eu não Ai, sei. Fala. então tá bom. Vai lá então, Angélica. Ela jogou a batata quente pra você. Tá bom, então, boa noite. Eu fiz aqui um resumo de tudo, né? Eu gostei muito dos livros históricos, a parte dos reis, e eu aqui classifiquei não, eu vi lá certinho 8 reis que foram bons, a escrever aqui bons barra ótimos. E aí eu coloquei um tema aqui, provado para ser aprovado. E aí, para começar explicando mais ou menos os reis, dando continuidade no que a Natália falou, os reis de Israel e de Judá, os reis de Israel antes do reino ser dividido, que quem foi o primeiro rei foi Saul, que reinou 40 anos, o segundo rei foi Davi, que reinou 40 anos, e depois Salomão, que reinou também por 40 anos. Aí depois o reino foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. O reino de Judá é o reino do sul, é o território das tribos de Judá e Benjamim, governadas pelos descendentes de Davi, reinando na capital de Jerusalém, sendo um total de 20 reis. 8 deles foram aprovados por Deus, que é sobre esses que eu vou estar falando. E os reis de Israel, que é o reino do norte, consiste no território das demais tribos, as que renunciaram à lealdade ao trono de Davi, um total de 19 reis. Todos eles maus e todos eles foram reprovados por Deus. E aí o primeiro rei foi o rei Asa, que está lá em 1 Reis 15, do 9 ao 24, e 2 Crônicas, do 14 ao 16. O rei Asa, ele foi filho de Abias. Asa reinou 41 anos em Judá e a nação teve paz durante 10 anos do seu reinado. Ele fez o que o Senhor aprova, ele agiu com bondade e justiça, destruiu os santuários de idolatria por toda a nação, teve coragem e determinação para remover a própria avó da condição de rainha-mãe, a qual tinha um santuário de idolatria a Deus Astarote. A Bíblia diz que o coração de Asa foi perfeito perante o Senhor, por conta da sua dedicação, pôde conduzir Judá a vitórias no confronto com o maior exército inimigo até hoje. Asa foi fiel a Deus, porém o povo continuava adorando aos ídolos, porque durante muitos anos a nação ficou sem sacerdote que ensinassem a lei de Deus, e o pecado estava generalizado. Foi então que Deus recorreu a uma grande batalha para trazer o povo ao arrependimento. Ele iniciou a construção do altar do Senhor, convocou o povo das tribos de Benjamim e de Judá e também do Reino do Norte para adorar a Deus,
Mas ele teve uma doença nos pés muito grave, contudo não buscou o socorro do Senhor, e sim dos médicos de sua confiança. O segundo rei é Josafá, que está em 1 Reis 22, do 41 ao 50, e 2 Crônicas, do capítulo 17 até o capítulo 21. Filho do rei Asa, ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou por 25 anos. O Senhor estava com ele, porque em seus primeiros anos de reinado ele andou em seus caminhos. Não consultou outros deuses, buscava a Deus obedecendo aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel, a idolatria. O Senhor firmou o reinado dele. Todos traziam presentes e teve grande riqueza e honra. Ele fez o que o Senhor aprova, mas contudo não acabou com os altares de idolatria, e o povo não havia firmado o coração em Deus. Fez também um tratado com o rei Acasias, que tinha uma vida ímpia, e Deus reprovou esse tratado. O terceiro, Joás, que está em 2 Reis 11 e 12, e 2 Crônicas 24, do 1 ao 27. Filho do rei Acasias, que foi morto pelo rei Jeú, sua avó Atalia, filha de Acabe e Jezabel, mandou exterminar todos da família real e assumir o poder. Antes que pudesse ser morto, Joás foi salvo por sua tia Josebá, foi escondido no templo durante 7 anos e foi criado pelo sacerdote Joiada. Joás reinou por 40 anos, enquanto Joiada vivia, e agia como sacerdote, pai e conselheiro. O rei Joás e seu filho prosperavam. Após a morte de Joiada, o rei Joás e o povo se desviaram do Senhor, adorando outros ídolos. Deus levantou um profeta para falar com ele, mas não deram ouvidos. O distanciamento do Senhor era tão grande que ele chegou a matar Zacarias, o filho do profeta Joiada. No fim de seu reinado, alguns servos conspiraram contra ele e o mataram. O quarto, Amazias, 2 Reis 14, do 1 ao 22, e 2 Crônicas 25, do 1 ao 28. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. O povo continuou a sacrificar e oferecer incenso a ídolos. Amazias acabou se rendendo aos ídolos e os adorou. O Senhor se irou e mandou um profeta para o repreender, mas ele não quis ouvir. Amazias, orgulhoso por suas vitórias sobre os edomitas, desafiou Israel em uma batalha, porém perdeu. E isso se deu como punição pela infidelidade ao Senhor. Acabou sendo aprisionado. O rei de Israel tomou todo o ouro, prata, utensílios do templo, tesouro da casa do rei e levou para Samaria. Por causa da sua idolatria, o povo se rebelou e ele teve que fugir para a cidade de Laques, aonde foi morto por alguns homens que o perseguiam. O quinto, Uzias, o segundo, 2 Reis 15, do 1 ao 17, e 2 Crônicas 26, do 1 ao 23. Filho do rei Amazias, ocupou o trono com 16 anos de idade e reinou por 52 anos. Ele fez o que era reto perante o Senhor, igual ao seu pai. O profeta Zacarias, sábio conselheiro do rei, ensinou com que ele buscasse ao Senhor, e esse o fez prosperar. O rei Uzias construiu cidades, torres, cisternas, tinha muitos rebanhos, eram tempos prósperos na agricultura, tinha um exército bem treinado, ganhou batalhas, equipou seu exército, construiu máquinas e se tornou muito conhecido, respeitado e poderoso. A sua fama só crescia, mas ele começou a se vangloriar de suas conquistas e seu coração se encheu de orgulho e soberba. E essa atitude o levou à queda, pois ele entrou no templo para queimar incenso no lugar aonde só os sacerdotes podiam entrar. Por conta disso, ele ficou leproso. Jotão, 2 Crônicas 27, do 1 ao 9, e 2
Reis 15, do 32 ao 38. Filho do rei Uzias, começou a reinar aos 25 anos de idade e reinou por 16 anos. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o seu pai, mas não derrubou os altares de idolatria e o povo se corrompeu cada vez mais. Ezequias, 2 Crônicas 29 até o 32 e 2 Reis do 18 ao 20. Filho do rei Acaz, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 29 anos. Ele foi aprovado por Deus. Em sua primeira atitude foi restabelecer o culto a Deus, priorizou o serviço ao Senhor e foi abençoado em tudo no seu governo. Reconheceu o valor da casa de Deus, trazendo de volta a celebração da Páscoa. Ezequias recebeu um milagre. Ele adoeceu de uma enfermidade mortal e o profeta Isaías veio ao seu encontro, mandato de Deus para dar instrução do seu falecimento. Porém, Ezequias se exaltou e não correspondeu à bondade de Deus. Ezequias acabou se humilhando diante de Deus, orou com grande fervor e o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Josias, 2 Reis 22 ao 23 e 2 Crônicas do 34 ao 35. Filho do rei Amon, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. O seu reinado foi por 31 anos, fez o que Deus aprova de modo justo e sincero, obedecendo aos conselhos e às orientações do rei Davi, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele, de fato, teve uma transformação de dentro para fora, esse se converteu, foi fiel ao Senhor em seu reinado, foi muito abençoado, porque ele quis agradar a Deus em tudo que fazia. Vale ressaltar que ele tinha um pai pagão e mau, mas ele decidiu seguir a Deus e fazer a diferença. Ele entrou numa batalha sem ser chamado contra o faraó Neco e acabou sendo ferido e falecido. Agora eu vou fazer uma conclusão de todos esses 8 reis que foram bons. Todos esses reis, Deus tinha um propósito na vida de cada um deles. Eles foram escolhidos pelo Senhor para estar nessa posição. A própria palavra confirma isso. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Assim que se revoltar contra a autoridade, está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Romanos 13, do 1 ao 12. Deus esperava isso que os reis e o povo de Israel, o que está lá escrito em 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Todos nós somos pecadores, precisamos reconhecer essa condição, nos arrepender genuinamente dos nossos pecados, abandonar as práticas mundanas, voltarmos a Deus e reconhecer o seu senhorio, que somos totalmente dependentes dele, obedecendo e segui-lo fielmente, aceitando o perdão do Senhor. Precisamos entender que nessa caminhada é melhor, o que está escrito lá em Eclesiastes 7:8, né? Creio eu que foi o próprio Salomão que escreveu. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Né? A gente viu aqui que a maioria deles começaram bem, mas terminaram de forma mal. Né, para que no final todos nós possamos falar igual o apóstolo Paulo falou: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, que está lá em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. E vamos procurar sempre ser aprovados por Deus.
que está em 2 Timóteo 2, do 14 ao 15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Vemos aí os 8 reis que foram bons, né? Foram bons, foram ótimos, né? Mas a maioria deles foram aí, esses 8 foram bons. E, gente, Deus tem planos para nós, né? Basta nós dizermos sim. Nós vamos ver lá, 20 reis, dos 20, apenas 8, né? Foram bons. 40 do total, né? 41 no total, praticamente 40. Só uns que foram bons. E depende de nós em queremos obedecer ao Senhor. Amém? Muito bem, agora não pode mais fugir, Silvana. Um aplaudir ao Senhor pela vida da Angélica, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, é, boa noite, irmãos. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz, né, quando ele falou que no dia de 24 de janeiro a gente ia fazer isso. Mas o que que aconteceu, irmãos? Eu não consegui. Na primeira semana, eu procurei no Velho Testamento, entrou uma palavra para o meu coração. Tá ouvindo? Sim. Aí, só que eu arrumei tanto serviço na minha vida que eu não consegui fazer, mexer com nada. Aí foi chegando, foi chegando, foi chegando, e eu falava, meu Deus, ontem até comentei com uma irmã minha, uma irmãzinha, falei, gente, amanhã falei que eu ia viajar, vou viajar, vou sumir. Então, eu confesso a vocês que eu não tive esse tempo igual essas pessoas que ficou escrevendo, né, falando, mas eu fui pegando o que vocês falaram. Então, eu vou transmitir, assim, o que vocês tudo aí falou. É, quando eu fui procurar na Bíblia, no Velho Testamento, saiu para mim sobre o dilúvio. Aí eu ficava perguntando para mim, meu Deus do céu, mas por que o dilúvio? E eu, né, e o que eu entendi, gente, que Deus queria falar no meu coração, lá em Gênesis 6, Deus fala que ele entrou, que ele viu a maldade da raça humana. Então ele pegou e falou, ele viu que a única pessoa era Noé. Então ele fez uma aliança com Noé. Ele mandou Noé fazer uma arca. O que que eu entendi na minha vida? Que a arca, hoje, na nossa vida, por quê? A gente tem que entender nos dias de hoje. Para mim, a arca foi um refúgio, né, do Noé e os filhos dele. Estou falando errado? Não. Tá, um refúgio dos filhos dele. Mas a arca hoje é a igreja, nos dias de hoje. E o que era? Era um refúgio. Noé ficou o tempo todo falando, que construindo, as pessoas vinham falando, vendo ele construir aquela barca grande, e falava assim, ó, vai ter um dilúvio. Com certeza ele falava, né, o Bruno? Com certeza ele falava. E hoje em dia está a mesma coisa, Jesus está voltando. E o povo continua do mesmo jeito. Então, quando cada um foi falando, que nem ele falou de Oséias, o André falou de Oséias, sobre o sofrimento que Oséias teve, a gente está tendo hoje. Quantas pessoas viveram o mesmo jeito que Oséias viveu? Então, eu vejo assim que a igreja, a gente vai na igreja para quê? É um hospital a igreja, eu vejo a igreja um hospital. Só que ao invés de ser físico, é espiritual. Então a gente não pode entrar na igreja, pode ser o dia que for, e sair da mesma maneira. Da mesma maneira que você entrou, porque você entrou demoniada, louca, com um monte de coisa, e Deus ali vai ensinar, o pastor está lá em cima, para ensinar para a gente como a gente deve andar o dia a dia. E o que eu vejo hoje, que as pessoas não têm temor, não têm medo mais da palavra. O pecado agora virou preconceito. Então, quer dizer, eu estou vendo que o fim está chegando. A arca não estava lá? Não encheu um monte de bicho?
Gente, os filhos dele, quando entrou lá dentro, ficou 1 ano, ele aguentou tudo aquele cheiro. As fezes dos animais, a igreja também tem cheiro. Às vezes é uma pessoa que você não gosta, às vezes é uma coisa que você não está bem, mas você tem que aguentar, porque o que está ali, qual que é o seu propósito? É olhar para o homem ou olhar para Jesus? E hoje, Jesus está voltando. A minha palavra hoje para nós é salvação. Deus está com pressa da salvação. E o culpado da salvação é nós, pai, mães, nós, seres humanos, pregando. Hoje nós, assim, estamos fazendo esse aprendizado com ele, para que a gente aprenda e falar para o próximo, não é só para guardar para mim. Porque o que eu vou chegar lá no galardão com Deus para quê? O que eu fiz? Nada. Penso eu, tá? Então vocês me perdoem, eu não estou igual vocês falaram, mas eu vejo assim que é muito defeito que a gente tem e a gente tem que se consertar, porque tem que acertar o caminho. Igual a menina falou também aí, a Natália falou sobre Saul e Davi. Davi foi desobediente. Davi, ó, Saul foi desobediente e Davi foi obediente. Olha a diferença de um onde foi e o outro onde não foi. Por quê? Porque eles quiseram seguir o que Deus falou. Saul, ele estava igual a gente vai na igreja, entrava, sabia da palavra, mas continua mesmo, ele continua arrogante, querendo poder, e ele não estava olhando mais para Deus, ele estava olhando para o que ele queria, entendeu? E Davi não, Davi, tudo que ele fazia, ele ia lá, chorava nos pés do Senhor, ele pecava, ele pedia perdão para Deus. Então, hoje em dia, nós temos que ser dessa maneira, porque no final, gente, Jesus está voltando. Hoje nós temos aquele LGBT lá, aquele negócio lá. Olha como que eles fazem. A nossa bandeira, Deus, quando fez a arca com Noé, ele fez um arco-íris. O arco-íris são todas as cores: vermelho, laranja, verde, azul, 3 tipos de azul. O que o LGBT fez? Pois vermelho, laranja, verde, azul e violeta. Nas escolas, está ensinando a cor violeta. Está ensinando o quê? Que a menina pode ser homem e o homem pode ser menina. A gente não pode virar as costas disso daí. A Bíblia, isso aqui, ó, é um manual do fabricante. Eu não quero aprender o que aconteceu com o Davi, eu quero aprender o que Deus tem para mim. Eu quero aprender qual a diferença de Saul com Davi para mim. De Oséias, como que foi. Entendeu? Que nem a menina falou aí. Nossa, e para terminar, a Angélica falou sobre os 8 reis. E Deus falava o quê? O que Deus falava? Provado para ser provado. Tudo que um bom faz, tudo que ele tocar vai bem. E o ruim não. O que você vai querer tocar no final? O que você vai querer no final da sua vida? Gente, meus irmãos, tá indo para o inferno, porque meu irmão é idólatra, eu tenho que levar a palavra, eu tenho que aprender. Primeiro os dentro da minha casa, o da minha casa vai acompanhando. Então, a minha palavra hoje, nessa noite, é uma só. É a nossa salvação. E todos que eles falaram aí foi a salvação, todos, sem errar. A gente tem que ir para a igreja e sarar do orgulho, sarar da soberba, sarar da idolatria, sarar de incenso. Hoje você fala com as pessoas acham que não tem pecado, o inferno não existe. É uma vida assim. Se hoje eu tenho o meu filho com 23 anos, eu tenho que pregar a palavra para ele, daqui uns anos ninguém vai saber nem o que é Deus. Então, quando a gente obedece, tudo dá certo e tem que ter transformação. Não adianta aprender a Bíblia, porque a Bíblia ela é espiritual, ela não é carnal, ela é espiritual. Você não está entendendo? Lê 10 vezes até que Deus fala com você. Eu achei linda essa Angélica terminando, porque era tudo que eu queria falar. Umas coisas que, vou falar rapidinho, umas coisas que me chamou muita atenção, em 2 Crônica 18:18, fala assim, ó, o profeta fala, eu vi Deus sentado no seu trono, à direita e à esquerda os anjos, e Deus fala assim: como faz para matar Acabe? Gente, eu fiquei parada, fiquei pensando, meu Deus do céu, mas como assim eu vi Deus? Ele fala, 2 Crônicas 18:8. Ele fala, eu vi, então eu falo assim, então Deus está olhando eu. Tá vendo o que eu estou fazendo?
Então Deus está olhando para nós. E lá, e eu estou 23 anos fazendo 7,14, segunda Crônica 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, que somos nós, buscar minha face, orar, se arrepender dos seus caminhos. Então, tem um então no meio. Eu perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Olha que coisa mais linda. Então, é isso que a gente tem que fazer. E lá no Isaías 43, 19, Deus fala assim: eis que farei tudo novo. Em 25, ele fala assim: eu perdoo todos os seus pecados. Então, ele tem 1000 chances. Ó, isso aqui tá cheio de coisa linda. Cheio. Só o que a gente precisa é servir direitinho. Eu, Silvana, eu sou a mesma dentro da igreja, no meu trabalho. Eu sou a mesma Silvana quando eu converso com gente na rua. Eu não era, gente. Eu era a mulher mais podre que você pode imaginar. Verdade verdadeira. Eu roubava, não roubo mais, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu xingava, não xingo mais. Você pensa que tá fácil? Tá não. Eu apanho todo dia. Olha, agora mesmo para vir aqui, eu tenho 3 gatinhos. O meu cachorro veio em cima de mim, o outro gato veio, outro gato, pisei em cima do pé do outro gato, tive que ir lá correndo acudir. Hoje, o dia foi, sabe? Então, assim, você fala, meu Deus. Mas o gostoso, sabe o que que é? É que eu tenho uma vizinha minha que era espírita e ela começou a andar comigo e já abandonou. A minha outra amiga também era espírita de receber o diabo. Ela ia lá no meio do mato. Chamava o diabo lá embaixo, gente. Falava com ela, olha aqui, hein? Você não vai fazer isso com a fulana. Hoje, tá lá na Nazareno. Dentro da parte de intercessão, fui eu. Ela fala que eu fui eu, mas não fui eu. Foi porque eu aprendi isso aqui, ó, que eu tenho que salvar quem tá perto de mim. Então, hoje, eu quero deixar essa palavra para vocês. O dilúvio já foi, mas Jesus está voltando da mesma coisa, mesmo acontecendo. E quando Deus fechou a porta da arca, foi Deus que fechou. E não adianta no dia que vem o Espírito Santo. Ah, aliás, o dia que vem o arrebatamento, que daí não vai ter mais jeito. É a mesma coisa, não é? Ou estou falando errado? Não dá, não. É a mesma coisa. A gente, ó, vai estar se dando em casamento, vai ter. Vai estar andando, mas aí, como que eu vou estar hoje? Eu posso deitar aqui e não acordar mais. Eu tenho que viver como perdi perdão para todo dia para Deus. Às vezes eu falo um negócio, eu falo, Jesus, eu falei aquilo, meu Deus do céu, segura aqui. Você entendeu? É uma briga constante entre o espírito e a carne. Hoje, o que está vivendo? Sexo, cigarro. Os jovens hoje estão tudo perdido. Se nós, Silvano e todo mundo que está aqui, não pregar a palavra para ninguém, principalmente no nosso meio, nossa família, nem a gente vai, gente, porque nossos filhos, nossos parentes, nossas pessoas mais próximas estão morrendo para o inferno. E eu não quero ir na igreja, levantar a mão para o céu, dar glória a Deus, aleluia, só para mim, não. Eu quero acudir aquele que está lá na rua. É tão gostoso chegar numa pessoa e pregar. Ó, tinha um homem bêbado na rua. Eu falei assim, a mulher falou assim, nossa, por que será que ele tá bêbado desse jeito? Eu falei assim, aí ele olhou e falou assim, é minha mulher, não sei o quê. Aí eu peguei e virei e falei, já sei o que aconteceu com você. Ele falou, o que aconteceu comigo? Eu falei, o amor da bebida foi maior que para Deus, pela sua mulher. Você amou mais a mulher sua do que para Deus. Ele ficou olhando para minha cara assim. Falei, não é? Se você amasse Deus mais, você não ia estar nessa daí. Então ele levantou, foi embora. Eu creio que ele vai ficar pensando naquilo. Então, a gente tá, o intuito da gente estar aprendendo hoje com o nosso que nós está fazendo é pregar a palavra e salvar o mais rápido possível, não só as outras pessoas, como nós também. Porque a minha preocupação hoje, irmãos, é essa aí. Então, o dilúvio que eu quis dizer para vocês é isso aí, que o dilúvio continua, não mudou. Deus continua com aquela aliança com nós. Só que a gente tem que pregar. Só que naquela época eu acredito que não tinha, porque, ó, para falar a verdade, você Jesus quando pregou, nós vai falar do novo agora, mas quando Jesus veio para a terra, ele só veio para ensinar o que estava errado. Não é? Não é para consertar o que estava errado? Uhum. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. E eles, naquela época, foi 3 anos só. Hoje nós temos muito mais. Nós temos isso aqui, ó. Tem história do passado e do presente para a gente pregar para as pessoas e para a gente cuidar da gente e da família da gente. Então, irmãos,
Pode ser que amanhã Jesus volte e eu vou ser arrebatado, que eu não vou morrer, né? Eu tenho certeza disso. Sempre falei que eu vou ser arrebatada. Então, cada um de nós possamos, assim, é, vigiar nós mesmos e correr atrás da salvação. Porque esse é o intuito, é importante, que depois que você fechar o olho, ó, não dá mais não, tá bom? Então eu não sei pregar, eu não sei, não deu tempo, e eu só fui pegando o que o povo foi falando aí, que deu tudo numa coisa só, não foi? Foi, Tudo foi é a isso mesmo. salvação. Hum. Oséias foi obediente, o Francisco falou sobre o que mesmo? Que agora tem que correr lá? Elias, Sobre Elias. Ah, então, Elias, ó, Oséias, ele obedeceu o que Deus falou. Elias, por que que Elias era ousado? Porque Elias sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia que ele falava, Deus ia cumprir, porque ele estava assim, ó, com Jesus, ó, ó, ó. Entendeu? E depois a Natália falou sobre Saul e Davi, a diferença de Saul e Davi. Saul, ele era como se fosse hoje. A gente entra na igreja, tá na igreja e sai do mesmo jeito. Canta louvor, ergue a mão pro céu, toma a Santa Ceia, mas no meio do caminho é a mesma pessoa. Não mudou nada. A arrogância, a prepotência, a mentira, o roubo. E quer dizer, é um cara que se faz. E Davi já não. Davi já era um rapaz que amava Deus de verdade e tudo que ele fazia, ele agradecia, e ainda fazia os poeminha dele lá. E para se encerrar, essa mulher falou, como que ela chama mesmo? Angélica. A Angélica falou que é mais demonstração de que todos os reis que foram bons, foram prósperos, e os que não foram, morreu. Então, para que lado você quer ir? Para que lado você quer ficar? Então, você pensa bem e aí ajuda os próximos que estão dentro da sua casa. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo, Giovana. Deus abençoe. Amém. Muito boa a sua sabedoria. Sabedoria do Senhor. Né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Silvana. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, gente. A Silvana fechou aí com chave de ouro, fazendo isso por todo mundo, né? Foi um fechamento, parabéns, e trouxe aí uma conclusão. Muito bom, Silvana. Semana que vem a gente vai começar a nova matéria. Já mandei para vocês aí, né? Já aproveitei aqui, já mandei para vocês no grupo as apostilas. Eu mandei uma apostila a mais para vocês, a apostila que nós vamos utilizar semana que vem. E também, quando a Silvana falou sobre que hoje falar do Senhor, até fazer oração é preconceito hoje, gente. Eu mandei para vocês aí uma reportagem falando sobre até um nome diferente, né? Eu mandei aí no grupo para vocês, tá? Quando ela falou, já aproveitei e mandei aí para vocês a respeito do o que é capacitismo religioso e como ele se manifesta. Você vai ver aí que simplesmente pelo fato de uma pessoa, de repente, ou ser cega, ou andar de cadeira de roda, e ir numa igreja, ou num lugar de falar, olha, Jesus pode te curar, o Senhor pode te Sangue curar, de a Jesus tem pessoa poder. pode Oh, processar a outra. Tudo bem aí, Silvana? nossa, misericórdia. Estava sentada, menina, deu uma torcida no nervo, que não sei na onde aqui. Hum, Ah, mas melhorou? nossa, sabe, tipo, cãibra. Uhum, Mas deu na sim. costa aqui em cima, eu falei, quase que me deu um treco aqui. Credo, que horror. Ai, só. Melhorou. Mas é o frio. É que você tá ali, ó. Possivelmente é o frio. Você tá debaixo aí no vento aí que tá. Tô no vento, tô no vento. Então. Ah, tem que ficar de O, pé. é. Então, eu mandei aí para vocês a reportagem, tá, gente? Para vocês darem uma olhadinha. Amém? Então, eu mandei aí para vocês verem, porque nós vamos entrar em uma nova aula a partir da semana que vem. Amém? Parabéns a todos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando. Vamos orar, eu quero pedir para a Betinha orar por nós, agradecendo ao Senhor por essa noite. Amém, Bruno. Foi maravilhoso, viu? Parabéns a todos. A gente vê o agir de Deus, né? Na vida de cada um. Eu acho que nós estamos aprendendo e com muita sabedoria, com muito amor, através da vida do Bruno e estamos pondo em prática, né? Eu realmente me emocionei, gente, com vocês. Lindo, muito bonito mesmo.
Que Deus continue nos usando, assim. Senhor, quero te agradecer por esse momento, Senhor, por essas exposições, Pai amado, desses amados irmãos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque é bênção estudar a tua palavra, e é bênção ver, Pai amado, o conhecimento, a sabedoria de cada irmão, do jeito como eles vêm e passam para nós. Obrigada, Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai, que possamos realmente, Pai, estudar a tua palavra sem cessar, que possamos, Deus e Pai, distribuir, como a Silvana falou, Pai, Jesus está voltando, e nós temos que trazer essa palavra, começando dentro de casa, por onde nós formos, Pai amado, que essa palavra, Pai amado, não fique guardada no nosso coração, que possamos transportar todo esse amor, todo esse carinho, todo esse cuidado, Pai, através dos nossos olhares, através do nosso sorriso, do nosso abraço, que o amor prevaleça no coração de cada um. Agradeço a cada um, Pai amado, por esse momento, por essa exposição tão maravilhosa que foi estudado com tanto carinho para trazer aqui, para acrescentar, para agregar ainda mais nos nossos corações. Deus abençoe a cada um, que Deus realmente faça um renovo em cada aula que assistimos, que o Senhor continue cuidando do Bruno, dando a direção, porque esse é um filho, Pai amado, que tem seguido os seus propósitos, os seus ensinamentos, o seu mandamento, que o Senhor quer para a vida dele, Pai. Tem sido bênção na vida de cada um. De nós vemos o crescimento espiritual nas nossas vidas através dessas aulas. Eu agradeço, porque nós fomos escolhidos, como o Bruno já falou, ele orou. Nós estamos aqui, creio que não é só pela nossa vontade, mas pela vontade do Senhor, porque com certeza o Senhor tem grandes coisas, propósitos nas nossas vidas, Senhor. Que tudo que estamos aprendendo saia do nosso coração e venha do jeito que sabemos, com a nossa sabedoria, a nossa simplicidade, que as nossas vergonhas, os nossos medos caiam por terra. Porque o que vale, Pai amado, é passarmos aquilo que o Senhor quer, Pai amado, que salvamos vidas e mais vidas, porque Jesus realmente está voltando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Olha, mais uma vez, parabéns a todos, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira especial e poderosa, em nome de Jesus. Semana que vem nós iniciaremos um novo tempo, né? Você pode convidar pessoas para estar entrando, e eu passei aí para vocês também a grade desse ano, tá bom? Com as datas. Nós vamos ter uma aula que vai ser de quinta-feira, né? Já vou aqui dia 15 de fevereiro. Em vez de ser 14, nós vamos fazer no dia 15, numa quinta-feira, tá bom? Mas já tá lá para vocês também. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos de uma maneira especial, em nome de Jesus. Até semana que vem, se Jesus não nos arrebatar. Amém? Tchau, gente. Tchau, boa noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso.